A Ucrânia é o campo de batalha dessa guerra. Mas um dos motivos pelos quais a Europa tem sido tão empenhada em participar, incentivar e promover esse conflito, e em desencorajar ativamente qualquer diplomacia para encerrá-lo, é que a Europa não está sofrendo consequências sérias. Quem paga o preço são a Ucrânia e, claro, a Rússia. Só que veja, a União Europeia está como gerente de uma luta de boxe. É ela quem lucra. Enquanto Renée FC Aves Goldprops is a water. Bem-vindos, pessoal. Eu sou a Lena Petrova e este é mais um episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho o prazer de receber novamente no programa o professor Nicolai Petro, cientista político, autor e um dos mais renomados estudiosos ocidentais especializados em Rússia, Ucrânia e nas relações entre o Oriente e o Ocidente. O professor Petro passou décadas estudando as dinâmicas históricas, culturais e políticas que moldaram o mundo pós-soviético, incluindo vários anos vivendo e lecionando tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Ele é autor de um livro realmente excelente chamado A Tragédia da Ucrânia, o que a tragédia grega clássica pode nos ensinar sobre resolução de conflitos. Aliás, eu li o livro e tenho ele aqui comigo. É uma leitura maravilhosa, realmente maravilhosa, e eu recomendo muito para quem se interessa pelo leste europeu e especialmente pela Ucrânia. Professor Petro, seja bem-vindo de volta ao programa. É ótimo ver o senhor novamente. Muito obrigada por dedicar seu tempo para estar aqui. É bom estar com você de novo. É um prazer ter você aqui. Vamos começar falando sobre a situação atual do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Depois de mais de 4 anos de guerra, como você descreveria a posição estratégica atual dos dois países? Na prática, quem está ganhando vantagem e de que forma? Olha, eu acho que a Ucrânia vem perdendo terreno de forma constante desde o fim de 2023. Quando a contraofensiva que eles tentaram fracassou. E embora os avanços da Rússia tenham acontecido em ritmos diferentes, às vezes mais rápidos, às vezes mais lentos, ainda assim, e isso é reconhecido também por autoridades ucranianas, a Rússia continua avançando. E por causa disso, com base em algumas análises que li sobre modelos de guerra de atrito feitas por professores, 2 em especial que eu recomendaria, um é do Peter Turchin, que desenvolveu o próprio modelo original de guerra de atrito, e o outro é do professor Warwick Powell, que usa uma métrica um pouco diferente. Mas ainda assim, o que eu acho interessante na análise deles sobre o que está acontecendo no campo de batalha é que ambos concordam que a Rússia, bom, talvez seja melhor dizer assim, que a derrota da Ucrânia é inevitável. Existe um padrão no contexto geral em que a guerra está sendo travada. E quando a gente considera a capacidade logística da Ucrânia, sua capacidade de produção, seus recursos humanos e a habilidade de levar esses recursos até a linha de frente, fica claro que a Rússia tem, já há alguns anos, e continua tendo, uma vantagem insuperável sobre a Ucrânia. Eu sei que isso não é o que a imprensa ocidental costuma dizer, mas eu só gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que desde 2022 ouvimos repetidamente que o colapso da Rússia seria iminente. E, na verdade, até antes da guerra começar, já se dizia que a economia russa estava prestes a desabar. O rublo virou entulho. Dizem que a Rússia está ficando sem drones, sem equipamentos, sem pessoal, que o regime de Putin está prestes a desabar. Tudo isso já foi prometido antes pela imprensa ocidental. E o resultado é o que a gente vê. A economia russa, comparada à da Ucrânia, está em situação bem melhor. Apesar das sanções, ela continua crescendo, em alguns momentos, até mais rápido que a maioria dos países europeus, em termos de crescimento do PIB. Apesar dos custos da guerra, esses custos sendo administrados. E quando as pessoas perguntam, e as taxas de desgaste, e o número de soldados na linha de frente? De novo, acho importante destacar que a Ucrânia está conduzindo sua guerra
por meio de recrutamento forçado. Managing its war through a forced conscription. And there are E há praticamente uma infinidade de relatos mostrando como esse recrutamento forçado de homens está sendo feito com muita dificuldade. A Rússia ainda tem um exército de voluntários. Então as pessoas que estão lutando fazem isso porque escolheram lutar, por condições que consideram vantajosas e que a economia russa consegue sustentar. E tudo o que precisamos fazer para confirmar isso, digamos assim, que a economia russa e o sistema de recrutamento do exército estão em bases bem sólidas, especialmente em comparação com a Ucrânia, é lembrar das declarações recentes de Kirill Budanov, que atualmente é o chefe de gabinete do presidente Zelensky, e antes disso foi o chefe da inteligência militar. A gente tem visto cada vez mais tensões e também um discurso cada vez mais acalorado entre a Europa e a Rússia. Nas últimas semanas, os países bálticos têm pedido que a OTAN realize ataques contra a região russa de Kaliningrado. Agora, nesta semana, a principal diplomata da Europa, Kaja Kallas, disse que a União Europeia vai exigir que a Rússia limite suas forças armadas. E, ao mesmo tempo, a OTAN está simulando cenários que envolvem a tomada de Kaliningrado e ataques preventivos a instalações nucleares durante exercícios perto das fronteiras russas. As tensões estão sem dúvida aumentando por lá. E é de conhecimento geral que os ataques em território russo, durante a guerra, são realizados com apoio de inteligência e assistência militar europeia e americana. Muitos especialistas russos agora estão dizendo que um ataque a ativos europeus em território europeu poderia ser uma forma de restabelecer a dissuasão, de reforçar essa dissuasão, por assim dizer. Então, ataques em território europeu estão sendo considerados agora? E qual é a sua visão sobre essa escalada de tensões entre a Europa e a Rússia? Como diz aquele famoso ditado americano, falar é fácil. Em outras palavras, declarações retóricas sobre o que precisa ser feito geralmente vêm de pessoas que não têm nenhuma responsabilidade e não precisam lidar com as consequências. Dito isso, eu sei por experiência própria, trabalhando com planejadores militares, que o trabalho deles é fazer exercícios parecidos com o que os economistas chamam de testes de estresse para os bancos. Ou seja, não é que esses eventos sejam prováveis, mas é preciso estar preparado para o pior cenário possível. Por isso, não me incomoda o fato de as Forças Armadas realizarem exercícios que incluam, por exemplo, uma invasão simulada do território inimigo ou as consequências de ataques nucleares. Essas situações são analisadas e as possíveis consequências são estudadas com cuidado. Aliás, eu me lembro de ter lido, embora eu não consiga te dar a citação exata agora, relatos na imprensa de pessoas que participaram de alguns desses cenários. Porque às vezes eles convidam civis também, para atuarem como se estivessem representando o papel de certos líderes políticos nesses exercícios militares. E o que acontece é que às vezes, esses acadêmicos depois escrevem algo do tipo: fizemos esse jogo de guerra, e com frequência dá para ver que os resultados não foram bons para o Ocidente. E isso também acaba fazendo parte da narrativa geral. Então eu não acho que haja nada de novo aí que possa acrescentar algo real à possibilidade de uma escalada. A guerra com drones trouxe uma nova dimensão, tanto na dinâmica militar quanto na política e nas relações internacionais. Eu estava ouvindo atentamente um professor cujo raciocínio eu admiro, o John Mearsheimer, da Universidade de Chicago, um dos principais realistas políticos que temos. E como ele se concentra especialmente nas consequências políticas do uso do poder, achei interessante ouvir ele dizer que conseguimos calcular muita coisa com base nos modelos tradicionais, mas ainda não temos modelos precisos, nem do ponto de vista militar, nem para entender as implicações políticas dos drones.
Então, neste momento, o aspecto mais perigoso é justamente o fato de que os líderes políticos estão tomando decisões sem realmente saber qual é o risco envolvido. Without knowing what the risk is, really. There's been no test case. There has been no Não houve nenhum caso de teste. Não tivemos uma crise dos mísseis em Cuba, da qual pudéssemos tirar lições sobre quais são os limites do uso do poder, qual é o efeito de uma falha de comunicação e como evitar que uma falha dessas leve a uma catástrofe. E isso é uma situação perigosa. Então, nesse contexto, tudo o que a gente pode esperar é que os adultos, para usar uma expressão bem conhecida, que os adultos na sala sejam realmente mais responsáveis do que as crianças, que parecem ansiosas para se ofender com qualquer coisa que escolham se ofender. Eu acho que o Putin, em especial, mostrou que não é alguém que gosta de correr riscos, embora eu esteja aberto a discutir se o ataque à Ucrânia, em fevereiro de 2022, foi ou não arriscado demais. Eu acho que há um argumento válido para isso, mas essa foi a decisão dele naquele momento. O Putin tem sido muito cuidadoso em deixar claro, de forma bem direta, quais são as suas linhas vermelhas. Essas linhas foram respeitadas no passado. O perigo, no entanto, como vários analistas russos têm apontado, e hoje há mais vozes apoiando essa tese do que antes, é que a Europa está chegando muito perto de ultrapassar essas linhas vermelhas, porque já não teme mais as consequências de um ataque russo. E isso justamente porque a Rússia tem agido de forma muito responsável. Ela tem dito claramente o que faria e o que não faria em retaliação, e tem insistido de forma consistente que não quer ser provocada a atacar. Um dos problemas da dissuasão é que quando você diz ao seu adversário até onde ele pode ir, mas não além disso, ele tende a ir exatamente até esse limite, em vez de ter medo de sequer se aproximar dele. E esse é um problema da dissuasão estratégica que enfrentamos na guerra em que estamos envolvidos. E essa guerra, só para lembrar quem nos ouve, não é apenas uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. É uma guerra travada na Ucrânia e, basicamente, na parte europeia da Rússia. Uma guerra entre a Europa, agora, e a Rússia. A Ucrânia é o campo de batalha dessa disputa. Mas um dos motivos pelos quais a Europa tem se mostrado tão disposta a participar, a incentivar essa guerra e a desencorajar ativamente qualquer diplomacia para encerrá-la, é que a Europa não está sofrendo consequências sérias. As consequências recaem sobre a Ucrânia e, claro, sobre a Rússia. Mas a União Europeia está na posição de quem gerencia uma luta de boxe. Só que é ela quem está ganhando dinheiro com o lutador que está apanhando no ringue. Então, de certo modo, ela acaba se beneficiando dessa guerra porque está testando a determinação da Rússia. Está testando também o armamento russo, a eficácia desse armamento em comparação com o seu próprio. As indústrias militares europeias esperam lucros enormes se a guerra continuar. Existem muitos objetivos estratégicos em jogo e também a chance de avaliar as capacidades do adversário no campo de batalha. Nesse caso, a Rússia. Por isso, a União Europeia, na visão de seus líderes, tem muito a ganhar com essa guerra, desde que soldados europeus não estejam morrendo no processo. E até agora, eles têm conseguido manter esse equilíbrio perfeitamente. Você tocou em tantos pontos importantes que fica até difícil para mim. É um desafio saber por onde começar, porque tem muita coisa em que eu gostaria de me aprofundar. Mas uma das principais coisas que eu entendi foi que a contenção da Rússia nesses últimos 4 anos tem sido vista, na Europa, basicamente como um sinal de fraqueza, certo? É como se, depois que as linhas vermelhas são traçadas, o adversário, como você disse, vai tentar ir o mais longe possível para empurrar essas linhas ainda mais. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer. É interessante você mencionar a guerra com drones.
Esse tipo de guerra realmente mudou os conflitos militares tradicionais, né? E nos últimos meses a gente tem visto um aumento nos ataques com drones feitos pela Ucrânia, atingindo áreas bem dentro do território russo. Então, dá para dizer que, de certa forma, a Europa, que tem um papel importante em facilitar esses ataques, financiar a produção de drones e até fornecer os próprios drones, estaria, digamos, voando às cegas, sem saber exatamente qual é o limite para a Rússia, já que não existe um precedente militar claro para basear a própria estratégia. Sim, você colocou muito bem, e realmente não há nada a acrescentar ao que você disse. A gente fala sobre a névoa da guerra, uma expressão famosa do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara. Ele usava esse termo para se referir à condução da guerra depois que ela já tinha começado. Mas existe também um problema maior, que é a névoa estratégica antes da guerra, aquela que pode levar ao início de um conflito que ninguém pretendia. E claro, historicamente, muitos historiadores já apontaram que a Primeira Guerra Mundial começou exatamente assim. Ninguém esperava que surgisse um conflito real entre as casas reais que dividiam a Europa na véspera da guerra, até porque todas eram aparentadas, primos de segundo grau e até mais próximos. E eles se conheciam e se respeitavam. Aparentemente, não havia motivo algum para entrar em guerra, a não ser pelos interesses militares e financeiros envolvidos, que acabaram empurrando o conflito para uma fase militar ativa. Dá para fazer um argumento parecido sobre outras guerras também, de que o início efetivo da fase militar do conflito foi algo inesperado. O conflito já existia, assim como existia durante a Guerra Fria. E esse embate entre o leste e o oeste da Europa continua até hoje, mesmo depois do fim da Guerra Fria. A única questão agora é se a gente vai conseguir evitar que isso escale para uma fase militar. E se chegar a esse ponto, com troca de armas, será que vai durar muito ou pouco tempo? E aqui eu diria, sem ter base concreta para isso, que estamos apenas especulando. Ninguém sabe quais são os efeitos de uma guerra com drones, porque a gente nunca conduziu uma guerra desse tipo do começo ao fim. Então, na verdade, a gente nem sabe como ela começa. Estamos começando a formular ideias, começando a reunir informações sobre isso, e ninguém ainda sabe como ela termina, porque essa é a primeira e ainda não acabou. Mas eu diria que, dentro dessa incerteza, o fato de ela escalar ou não, de passar da Guerra Fria que temos agora para uma guerra quente, depende muito da personalidade e da visão dos líderes, das decisões que eles tomam e da forma como enxergam o mundo. Porque se você é cauteloso e leva a sério os alertas do seu oponente, tem muito mais chance de evitar que a guerra escale. Agora, se você prefere arriscar estrategicamente, achando que o outro lado não vai reagir porque é fraco, tem medo ou está em desvantagem, aí o risco é bem maior. Se você está disposto a explorar o que acredita ser a desvantagem deles para tirar algum tipo de vantagem, então a situação fica bem mais arriscada. E cada pessoa que olha para a liderança atual da União Europeia vai ter que decidir por conta própria. Essas pessoas são propensas ao risco ou são mais cautelosas? Eu acho que dá para argumentar dos dois lados. Porque, embora a União Europeia tenha buscado se envolver cada vez mais ao longo do tempo, alguém que eu li chamou atenção para um ponto. A Ucrânia pediu uma série de armas durante a guerra. E mesmo com atrasos, acabou recebendo tudo o que pediu. Isso indica uma trajetória de escalada. Por outro lado, eu não acho que esteja errado ao dizer que não consigo lembrar de nenhum líder europeu que tenha dito: sim, estamos dispostos a enviar forças da OTAN para lutar em solo ucraniano, para ajudar a derrotar a Rússia, e estaremos diretamente envolvidos na guerra em nome da Ucrânia. Nenhum líder europeu teve coragem de dizer isso, mesmo que tenham dito praticamente tudo, menos isso. Ou seja, que a União Europeia nunca será neutra nesse conflito, que vai apoiar a Ucrânia por todos os meios até o fim.
sem especificar quais meios. Ainda assim, vários líderes individuais já afirmaram que jamais enviariam suas tropas para uma força expedicionária na Ucrânia. E a liderança da União Europeia, como um todo, mesmo sob Ursula von der Leyen e Kaja Kallas, também não teve coragem de fazer uma declaração desse tipo. Professor Petro, eu gostaria muito de ouvir sua opinião sobre as mudanças, ou possíveis mudanças, na estratégia russa. Nas últimas semanas, houve uma escalada depois que a Ucrânia atacou um dormitório estudantil em Starobelsk, na região de Luhansk, que a Ucrânia afirma ser território ucraniano. Então, imediatamente surge a pergunta: por que atacar o próprio dormitório, ainda mais com adolescentes lá dentro? Mas vamos deixar isso de lado por um momento. O ataque aconteceu em 3 ondas e tirou a vida de 21 estudantes, além de ferir mais de 60 adolescentes. A Rússia, claro, retaliou e, além disso, anunciou que começaria a atacar centros de comando e infraestrutura militar em Kiev. O ataque terrorista em Starobelsk se tornou um ponto de virada que pode forçar a Rússia a mudar sua estratégia política em relação à forma como conduz a operação militar? E o senhor acha que isso pode servir como um tipo de catalisador para uma postura política mais agressiva que depois leve a ações militares mais intensas no campo de batalha? Então, sobre a primeira parte da sua pergunta, isso marca uma mudança de estratégia? A gente viu o primeiro passo em direção a uma possível mudança, mas ainda não a conclusão dessa mudança. Em outras palavras, a mudança ainda não aconteceu. O que eu acredito que ocorreu, pelo modo como o ataque foi feito e como a retaliação foi conduzida, é que a Rússia respondeu com um ataque massivo a alvos em Kiev e nos arredores. E agora há uma pausa. A Rússia indicou que pretende atacar novamente, mas deu à Ucrânia uma oportunidade de repensar sua estratégia e não continuar com seus ataques por enquanto. Ou seja, está esperando para ver se a Ucrânia vai manter a estratégia de atacar o que a Rússia considera alvos civis ilegítimos. Mas, pelo menos até agora, parece que a retaliação foi colocada em espera, embora a Rússia tenha deixado claro que está totalmente disposta a realizá-la. Então, essa mudança de política de que você está falando ainda não foi implementada, mas pode vir a ser. Por que a Rússia decidiria não atacar os centros de comando militar e civil? Porque para chegar a um acordo negociado mais cedo, e não num futuro distante, é preciso que existam líderes militares e políticos com quem se possa negociar. Até agora, não tem sido objetivo da Rússia destruir de fato a liderança política e militar da Ucrânia, porque eles não querem um Estado falido na sua fronteira. Isso obrigaria tanto a Rússia quanto a União Europeia a se envolverem muito mais diretamente, o que levaria a um conflito ainda mais direto e imediato entre a União Europeia e a Rússia. A única situação em que eu acredito que forças da União Europeia ou da OTAN poderiam se envolver diretamente em solo ucraniano seria se a liderança política e militar da Ucrânia fosse decapitada pela Rússia. E, sinceramente, isso não me parece algo muito difícil de realizar, caso a Rússia decidisse fazê-lo. Mas ela optou por não fazer isso, justamente para dar tempo à liderança política e militar ucraniana de decidir se quer negociar o fim do conflito. E aqui eu falo de algo que vai além de um simples cessar-fogo. Seria um cessar-fogo com garantias adicionais, digamos assim, que pudesse assegurar estabilidade na região. E há, sim, sinais de dissensão dentro da elite política ucraniana sobre a necessidade de conduzir esse tipo de negociação agora. Então, a Rússia está disposta a esperar. E o motivo pelo qual eu acho que a Rússia está esperando é porque ela vê a trajetória a seu favor no longo prazo. A análise de que eu falei no começo dessa conversa, feita por Peter Turchin e Warwick Powell, 2 estudos separados sobre desgaste, aponta para uma catástrofe dentro das forças armadas ucranianas, em algum momento entre o fim do verão e o outono deste ano. Esse seria o ponto em que as forças ucranianas não conseguiriam mais repor suas linhas de frente,
o bastante para conter o avanço russo a um custo baixo. E claro, a grande questão são os drones. Of course, the big question is drones. Again, how effective can drones be? Will there be enough of them? De novo, até que ponto os drones podem ser realmente eficazes? Vai haver drones em quantidade suficiente? Eles vão dar conta dos movimentos de tropas? Quão flexíveis eles são? Quão eficazes de fato? Todas essas perguntas ainda não têm resposta. E eu acho que a gente vai ver um aumento nas taxas de baixas e uma intensificação do confronto militar nesse período decisivo, com o exército ucraniano tentando evitar que sua posição estratégica piore. Mas, se a gente lê as análises de Turchin e Powell, fica claro que a longo prazo não há muito que possa ser feito, porque os recursos econômicos e demográficos básicos já foram esgotados. Demographic resources have already been depleted. Just what I said before. If the trajectory Exatamente o que eu disse antes. Se a trajetória favorece a Rússia, como eu concordo que favorece no momento, então não há motivo para mudar. Basicamente, a ideia é manter o status quo e incentivar, por meio de terceiros como os Estados Unidos, a liderança ucraniana, ou pessoas influentes dentro dessa liderança, a usar sua influência para iniciar negociações sérias e chegar a uma conclusão negociada para a guerra. Essa tem sido a estratégia da Rússia e continua sendo. No entanto, o ataque a Starobisk não muda de forma significativa essa equação. does not meaningfully shift that equation. It has been a public relations. Isso foi um desastre de relações públicas para a liderança ucraniana, mas não muda o cálculo fundamental da guerra do ponto de vista da Rússia. Agora, se mais ataques como esse forem realizados pela Ucrânia, eu acho que a Rússia seria obrigada, por razões políticas internas e também de imagem, a intensificar seus ataques contra a Ucrânia. E acredito que nesse caso ela não miraria civis como forma de retaliação, mas sim a liderança militar. Acho que essa possibilidade, aliás, pesa bastante na cabeça da liderança militar ucraniana neste momento. Eles não querem ser alvos diretos, por motivos óbvios, de mísseis e drones russos. By Russian missiles and drones. So I'm hopeful that Então, eu tenho esperança de que a gente não vá seguir nesse caminho de escalada. Acho que o Zelensky e a liderança dele vão se contentar em ampliar os ataques contra a infraestrutura russa, refinarias de petróleo e coisas do tipo. Pelo que eu entendo, esses ataques até têm uma eficácia moderada em reduzir a capacidade geral da Rússia de exportar. Mas na prática, apesar do grande valor de propaganda e das imagens impressionantes de chamas e incêndios nas refinarias, a maioria delas volta a funcionar em cerca de uma semana. Então, no fim das contas, esses ataques não são tão eficazes assim para reduzir a renda da Rússia nesse período de preços altos do petróleo. during this period of high oil prices. Vamos falar de outro acontecimento chocante que aconteceu há poucos dias. Zelensky homenageou em Kiev o colaborador nazista da Segunda Guerra Mundial, Andriy Melnik. E o Melnik esteve envolvido, e isso é importante para o nosso público, na criação do batalhão nazista Nakhtchgal, que massacrou judeus, poloneses, russos e ucranianos. Ele também participou da criação da divisão SS Galícia. Professora Petrova, a senhora pode explicar para a gente o que esse reenterro simboliza nas circunstâncias atuais? E como a ideia desse nacionalismo de extrema-direita tem sido explorada por certos atores para facilitar o conflito entre a Ucrânia e a Rússia? So the thing that caught my attention about this is what O que me chamou a atenção nisso foi o que o Zelensky disse ao explicar a exumação e o repatriamento dos restos mortais de Andriy Melnik. Ele escreveu no site dele: "O coronel Andriy Melnik voltou para uma Ucrânia diferente, para aquela com que ele sonhava." Ou seja, Andriy Melnik, aos olhos de Zelensky, representa o modelo do que a Ucrânia está tentando construir hoje. E esse modelo se baseia no que os historiadores chamam de nacionalismo integral. O nacionalismo integral é parecido em muitos aspectos com termos mais conhecidos, como fascismo e nazismo, mas há diferenças importantes.
O fascismo, por exemplo, gira em torno de um único líder e de um único partido, usados para criar um consenso nacional e inspirar o país a seguir, de forma unificada, rumo a um futuro glorioso. Unified fashion toward a glorious future. Nazism is pretty much the same thing. O nazismo é basicamente a mesma coisa, mas com a adição de um componente genético específico que serve para justificar a exclusividade com base na identidade racial e genética. O nacionalismo integral não necessariamente defende, e no passado não defendeu, esse tipo de componente genético. Embora os apoiadores do nacionalismo integral na Ucrânia hoje, representados por grupos geralmente descritos como de extrema-direita, como o Setor Direito, o Azov, o Aida e o Tornado, muitos desses batalhões que atuam nas Forças Armadas ucranianas e foram incorporados a elas, também têm, o que é importante destacar, um componente civil que os apoia socialmente e atrai uma rede mais ampla de pessoas do que apenas a estrutura militar. Than the military alone does. This integral nationalism does promote. O nacionalismo integral realmente defende a mesma visão básica que Melnik defendia, uma Ucrânia para os ucranianos. Andriy Melnik foi o líder de uma das facções da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, que surgiu antes da Segunda Guerra Mundial e se opunha à facção liderada por Stepan Bandera. Depois do início da guerra, Melnik recebeu o controle da administração da cidade. Ele foi colocado à frente da administração e da polícia de Kiev e acabou se tornando, na prática, o principal representante do governo ucraniano, do ponto de vista da Alemanha, dentro do governo geral da Ucrânia. In the governor generalship of Ukraine. This is the portion of Nazi-occupied Ukraine. Essa era a parte da Ucrânia ocupada pelos nazistas, que, diferente do Reichscommissariat Ucrânia, que ficava na parte ocidental, não foi incorporada diretamente ao Reich, mas teve um certo grau de autogoverno. Isso pode soar familiar para quem já viu o filme Casablanca, por exemplo, ou conhece a história. Existia a França de Vichy, que tinha seu próprio governo aliado à Alemanha, e havia uma parte do norte da França que era administrada diretamente como parte do Reich. Essa é a diferença que a gente vê aqui. E como você mencionou, nessa função, Melnik coordenava as atividades do governo local com o exército alemão e com unidades da SS. Então foi sob sua supervisão, embora os historiadores debatam se ele sabia pessoalmente, que ocorreu o massacre de judeus em Babi Yar, estimado entre 100 mil e 150 mil pessoas, entre 1941 e 1943. Babi Yar, estimated at 100,000 to 150,000 between 1941 and 1943. Some historians argue that Melnik was probably. Alguns historiadores argumentam que Melnik provavelmente foi mantido no escuro sobre isso para que sua reputação, basicamente como o principal representante ucraniano, pudesse ser preservada diplomaticamente, sem associação com o caso. De qualquer forma, ele continuou sendo o representante ucraniano reconhecido por Berlim até ser preso, em janeiro de 1944, por manter contatos secretos com seu rival, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos na Ucrânia Ocidental. Bandera já tinha sido preso antes, e Melnik foi detido, como eu disse, bem perto do colapso, quando as forças alemãs já estavam em retirada. Eu só quero dizer algumas palavras sobre qual era a ideologia de Andriy Melnik, porque isso me parece importante no contexto do que Zelensky disse. Because that seems to me important in the context of what Zelensky said. On May 2nd, 1939, Melnik. Em 2 de maio de 1939, Melnik enviou uma carta ao ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Ribbentrop, dizendo que a Organização dos Nacionalistas Ucranianos era, abre aspas, ideologicamente semelhante a outros movimentos na Europa. Ele citou especificamente o nacionalsocialismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Melnik ofereceu a von Ribbentrop a cooperação da Organização dos Nacionalistas Ucranianos na reorganização política e territorial da Europa, propondo agir contra a Polônia naquele momento, antes da guerra. Em abril de 1941, ele enviou outra carta, desta vez a Adolf Hitler, propondo a criação do que chamou de uma Grande Ucrânia sob a proteção do Terceiro Reich. E claro,
O que também beneficiaria a Ucrânia, segundo ele, seria a expansão do país desde o Danúbio até o Mar Cáspio, tornando-se um aliado leal da Alemanha nazista. E então, em 1942, já em janeiro, ele escreveu o chamado Memorando Melnik. Era um apelo formal, feito junto com vários outros líderes da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, pedindo o fim das políticas destrutivas da Alemanha dentro da própria Ucrânia. E como resultado dessa atitude de desafio, digamos assim, às ordens alemãs, ele acabou sendo colocado em prisão domiciliar por vários anos, e mais tarde, de fato preso em 1944. Então o que temos aqui, essencialmente, é um colaborador, como você mencionou, mas não dos mais fanáticos. Pelo que eu vi, ele pessoalmente não tinha tendências antissemitas. Ele se via como um defensor da Ucrânia. Mas naquela época, o tipo de governo que ele, junto com muitos outros partidos nacionalistas radicais, queria para o país era um Estado totalitário, criado por e para ucranianos, exclusivamente para ucranianos. E isso, naturalmente, exigia que elementos estrangeiros, que não fossem de origem ucraniana, conforme determinado pelo partido, fossem excluídos. E esses incluíam principalmente russos, poloneses e, claro, judeus, considerados elementos estrangeiros. Foi nesse contexto que ele atuou durante a guerra. Depois da guerra, ele abandonou tudo isso e se tornou um democrata. Toda a organização dos nacionalistas ucranianos rompeu com as antigas afiliações e com os objetivos políticos que tinha antes e durante a guerra e passou a adotar a democracia. Melnik, por causa disso, recebeu refúgio em Luxemburgo. Bandera recebeu refúgio na Alemanha Ocidental. Mas na prática, eles se tornaram aliados do Ocidente durante os anos da Guerra Fria. Interessante. Muito obrigado por nos explicar esse aspecto histórico, porque isso é realmente muito, muito importante. É fundamental para entender o que de fato está acontecendo agora e quais ideias nacionalistas estão sendo promovidas e impulsionadas pelo governo de Zelensky. No começo dessa conversa, a gente falou que a guerra na Ucrânia não é exatamente uma guerra entre Ucrânia e Rússia, mas sim entre a Rússia e atores do Ocidente. E, claro, o principal deles são os Estados Unidos. Qual é o papel dos Estados Unidos agora nessa guerra? Por que Washington se apresenta como mediador? Mas alguns podem argumentar que os Estados Unidos são, na verdade, um cobeligerante. Os Estados Unidos foram, sem dúvida, o lado responsável pelo golpe de Maidan em 2014, que derrubou o presidente ucraniano eleito democraticamente, Yanukovych, e colocou um regime fantoche no lugar. Então, qual é o papel dos Estados Unidos hoje nessa guerra contra a Rússia por meio da Ucrânia? Parece que está tentando equilibrar duas posições ao mesmo tempo, a de co-beligerante e a de possível negociador. Por um lado, os Estados Unidos mudaram o foco e deixaram de priorizar o envio de armas e o apoio militar e financeiro que a Ucrânia precisa. Mas isso não significa que tenham abandonado a Ucrânia. Na verdade, transferiram essa responsabilidade para a União Europeia, que depois de um período de turbulência e indecisão, decidiu seguir em frente e financiar a continuação da guerra. Então, enquanto os Estados Unidos recuaram, a União Europeia entrou em cena para preencher essa lacuna. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, com o apoio principalmente da Rússia, e eu diria com o apoio relutante da Ucrânia também, começaram a tentar atuar como mediadores entre as duas partes, entre a Ucrânia e a Rússia. Mas sem muito sucesso, porque, ao que parece, os Estados Unidos acabaram reduzindo sua influência sobre a Ucrânia ao diminuir o apoio militar e financeiro de forma geral. Isso faz com que, na prática, a União Europeia se torne o principal ator na continuidade da guerra. E, enquanto sob Trump, os Estados Unidos deixaram de falar em alcançar uma vitória estratégica sobre a Rússia no campo de batalha, que era o objetivo declarado do governo Biden, a União Europeia não mudou esse objetivo.
A própria Kaja Kallas, alta representante para relações externas da União Europeia, disse na semana passada que negociações com a Rússia são uma armadilha na qual a União Europeia não deve cair e que o bloco continua, na prática, comprometido com a vitória sobre a Rússia no campo de batalha. E é aí que estamos. And that's where we stand. The United States has become. Os Estados Unidos estão menos engajados, menos interessados, porque agora estão envolvidos em outra guerra destrutiva. E isso, inevitavelmente, reduz o interesse do país em resolver o conflito na Ucrânia, e também fez com que menos suprimentos fossem enviados para a Ucrânia e para a Europa como um todo. Mas enquanto a Europa achar que pode carregar esse peso sozinha, a gente fica preso num ciclo de guerra. As elites ucranianas estão dispostas a continuar o conflito porque, em muitos aspectos, isso é confortável e lucrativo para elas. Até porque muitos dentro da elite ucraniana, e não estou revelando nada que já não seja amplamente conhecido, considerando toda a discussão sobre os escândalos de corrupção que cercam Zelensky e a família dele, embora ainda não tenham sido diretamente ligados a eles, enfim, essas elites ucranianas têm um pé em 2 continentes, ou em 2 lugares. One or in 2 locations. One is in Ukraine, where they are making money. Um está na Ucrânia, onde eles estão ganhando dinheiro, e o outro está no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, onde estão transferindo esse dinheiro e esses recursos para ter um refúgio seguro para onde possam fugir depois da guerra. Mas enquanto a guerra continuar do jeito que está, sendo em muitos aspectos lucrativa para eles e para a família deles, sabe, por que matar a galinha dos ovos de ouro? Deixa continuar o máximo possível. Uma fuga de última hora, como a gente viu no caso do Sr. Mindyk, que a imprensa ucraniana chama de a carteira do Zelensky. Isso sempre dá para resolver no último minuto, se for preciso. Professor Petro, talvez essa seja a última pergunta de hoje. Eu sei que estamos quase sem tempo. A Rússia repete constantemente que prefere uma solução política para o conflito. Mas, se for necessário, diz que está preparada para que o desfecho seja decidido militarmente, no campo de batalha. Então, a diplomacia, essa solução política para a guerra, ainda é possível num cenário em que os países ocidentais estão cada vez mais à vontade para ajudar a Ucrânia a realizar ataques dentro do território russo, inclusive ataques terroristas? E a Europa declara abertamente que, na prática, está se preparando para uma guerra com a Rússia até 2030. Então, eu vou responder a sua pergunta, não com base em todos os fatores possíveis que poderiam se aplicar, mas naquele que provavelmente é o mais importante de todos: a condução do campo de batalha, como a campanha militar está se desenrolando. E aí a gente vê uma diferença entre os ideais, ou a versão propagandística da guerra, e do que se diz que ela representa, e a realidade do que está acontecendo de fato no terreno. Se a gente se concentra na narrativa ocidental sobre a guerra, eu diria que dentro desse contexto, não há dúvida, é uma narrativa de caráter moral. A isso se soma a necessidade militar de fortalecer as defesas europeias e de pagar o preço que for preciso para alcançar 2 objetivos: a vitória moral e a vitória geopolítica sobre a Rússia, além da questão da segurança. Essas são todas metas nas quais a Europa insiste hoje. A liderança europeia atual afirma que elas são vitais e que vale a pena gastar o que for preciso para alcançá-las. Mas para justificar isso, seria preciso ter uma estratégia militar plausível para conquistar essa vitória estratégica sobre a Rússia. E ela não tem. Não tem. E é aí que entra a estratégia russa, que se baseia em insistir na negociação como desfecho necessário das mudanças no campo de batalha. Mudanças que a Rússia acredita que estão acontecendo agora e que só vão piorar a posição da Ucrânia no futuro. Então, o que estamos discutindo aqui é o que eu já mencionei antes, 2 vezes nesta conversa: modelos quantitativos de guerra de atrito, que quando a gente compara a capacidade geral de Rússia e Ucrânia de sustentar uma guerra, favorecem a Rússia de forma decisiva.
favors Russia decisively. To the extent that Russia is engaged seriously. Na medida em que a Rússia se envolve de forma séria nessa guerra e aumenta seus recursos para lutar e tentar encerrar o conflito, a derrota da Ucrânia só vai chegar mais cedo. Com base, repito, nos modelos quantitativos de guerra de atrito desenvolvidos por Turchin e Warwick Powell. Então, do ponto de vista da Rússia, e também segundo esses modelos, o ponto de virada em que a capacidade militar efetiva da Ucrânia na linha de frente entra em colapso é esperado para a segunda metade deste ano. Eu diria que se isso não acontecer, se não houver um avanço decisivo da Rússia, e se a Ucrânia conseguir manter suas linhas de defesa, e talvez proteger seu espaço aéreo contra retaliações russas. Its skies from Russian retaliation. If we do not see this confirmed by the end. Se isso não se confirmar até o fim deste ano, então a estratégia da Rússia precisa ser colocada em dúvida. Pode ser que a avaliação das tendências não esteja correta. E há quem argumente que a capacidade de guerra com drones, que a Ucrânia está demonstrando agora, tende a crescer com o tempo. Dá para ver isso como uma corrida entre o aumento possível da capacidade de drones da Ucrânia e o que isso significa para a forma de conduzir a guerra. Porque, na verdade, a gente ainda não sabe. Será que os drones são suficientes na ausência de pessoal suficiente para defender o país? Ou não? To defend the country or not? Or does drone technology necessitate? Ou será que a tecnologia de drones acaba levando a uma guerra de terror? Ou a uma guerra de ataques contra a infraestrutura de ambos os lados? Nesse caso, de novo, a gente não sabe quem tem mais tolerância à destruição de infraestrutura, a Rússia ou a Ucrânia. Então essas são todas grandes questões. Mas, se eu tivesse que apostar, me parece que há uma diferença muito maior entre o que os líderes ocidentais desejam e a realidade mostrada pela mídia ocidental do que existe nas próprias avaliações russas. Eu acho que a avaliação russa sobre uma guerra de desgaste, que leve a mudanças significativas até o fim deste ano, parece ser objetivamente o desfecho mais provável. Objectively, the more likely outcome. Nikolai, thank you so much for joining us today. Nikolai, muito obrigado por estar com a gente hoje. Foi um prazer enorme te receber e a conversa foi realmente fascinante. Espero muito poder te ter de volta no programa para continuarmos falando sobre esses acontecimentos tão importantes que estão moldando não só a Europa, mas o mundo todo. Muito obrigado, professora Petrova. Thank you so much, Professor Petrov. Sure. I'd be happy next time. Claro. Eu vou ficar feliz em, da próxima vez, falar sobre o que o futuro reserva para a Ucrânia no período pós-guerra. A gente não fala o suficiente sobre a Ucrânia depois da guerra, a não ser em termos de reconstrução financeira. Mas também existe uma reconstrução política e social que precisa ser discutida. E eu falo bastante sobre isso no meu livro. Sim, adoraria conversar sobre isso. Na verdade, eu ia te fazer uma pergunta sobre a Ucrânia no período pós-guerra e como isso pode se desenhar, mas precisei reduzir as perguntas porque sei que o nosso tempo é limitado, infelizmente. Mas seria uma conversa muito interessante e eu adoraria te receber de novo para falar sobre esse assunto. Muito bem, estou ansioso por isso. Obrigado, Lena Petrova.